A pedido de vocês mesmos, eu vou fazer no vídeo de hoje uma demonstração de como que você pode configurar um BGP no seu Firewall FortiGate. Meu nome é Matheus e esse é mais um vídeo aqui do canal. Bom, galera, a pedido de vocês mesmo, eu estou trazendo aqui um vídeo de demonstração de como você pode configurar o BGP no seu Firewall FortiGate. Então, embora eu demore a ler os e-mails de vocês e responder os comentários, pode deixar que eu leio os comentários e eu estou vindo aqui. Então, sempre comenta aqui embaixo vídeos que vocês querem ver aqui no canal para a gente sempre entregar o melhor conteúdo para vocês. Bom, galera, então no vídeo de hoje a gente quer demonstrar a configuração do BGP no seu Firewall FortiGate. Para demonstrar isso, eu trouxe um cenário principalmente que acontece em data centers. Se você tiver um firewall em um data center, ou mesmo se você está fazendo um contrato com uma operadora de links MPLS ou de links SD-WAN que o pessoal resolve vender por aí, geralmente eles fecham essas conexões via BGP, dependendo do cenário que você está inserido. Dessa forma, a gente quer demonstrar aqui como você vai configurar isso no seu FortiGate e também manipular alguns atributos do BGP de forma mais básica. Dentro desse cenário, eu tenho aqui então um firewall, é claro, o FortiGate, e um ISP, uma operadora. E entre eles eu coloquei o endereçamento IP 100.6400/30, onde o ponto 1 está aqui no lado da operadora e o ponto 2 está aqui no lado do nosso ISP. O intuito então é eu subir o BGP através desse link entre os dois equipamentos e do ponto de vista do firewall eu vou divulgar lá para o ISP a rede 10.200.00/24 e o ISP vai divulgar para mim um 10.10.00/22, podendo ir até os /24, por exemplo 10.10.00/24, 10.10.1.00/24 e assim sucessivamente. Isso é claro para a gente simular, por exemplo, um L3 VPN MPLS, onde a operadora entrega todos os prefixos dos seus sites via uma sessão BGP. Então vou entrar aqui no firewall através da interface web dele. É possível fazer a configuração de BGP tanto via interface web quanto linha de comando. Eu particularmente prefiro via linha de comando, mas tudo que a gente vai mostrar aqui vai ser através da web. Então, para a gente vir aqui nas configurações, eu queria mostrar apenas o que eu já fiz no firewall até agora. Eu botei o endereçamento IP nele, como vocês podem ver, por exemplo, na porta 4, eu botei o 100.6400/30, igual está demonstrado aqui na topologia também pela porta 4. Se a gente vir aqui abrir uma CLI do meu firewall, vocês podem ver que eu vou conseguir até pingar o meu ISP, que é o 100.6402. Eu tenho uma rede LAN aqui que é a 10.200.01, que eu vou divulgar para o ISP, e a gente vai vir aqui então partir para a configuração do BGP propriamente dito. Se você não... E para a gente fazer isso, a gente tem que estar aqui em Network e BGP. Se você clicar aqui em Network e não aparecer a função de BGP, quer dizer que essa opção não está habilitada para você ver ainda através da interface gráfica. Então a gente tem que vir aqui em System, em Future Visibility, e a gente, Advanced Routing. Quando a gente desmarca aqui, vou dar um Apply para vocês verem, vocês veem que quando eu volto em Network, eu não tenho mais o recurso de BGP. Eu só vou conseguir configurar o BGP, por exemplo, através da linha de comando. A partir do momento que eu habilito aqui o Advanced Routing, vocês vão ver que eu já tenho aqui o recurso habilitado para a gente poder usufruir. Então, para configurar o BGP, eu venho aqui na opção do BGP e ele já pede aqui um local AS. Dependendo aí de como tiver na sua empresa, por exemplo, se a sua empresa tiver um ASN próprio, você poderia utilizar o próprio ASN da sua empresa aqui. Como a maioria das empresas corporativas não tem, e esses firewalls eles fecham o BGP apenas em circuitos privados, então você vai provavelmente utilizar faixas de ASNs privados. Para ilustrar isso daí, você provavelmente vai definir essa faixa. Eu vou utilizar aqui o 65.001. Esse vai ser o meu ASN. Por que esse vai ser meu ASN? Porque eu quis. Eu também já configurei lá a operadora com esse ASN, então vai facilitar bastante aí a adiantar alguns minutos de vídeo.
Beleza, eu vou dar um apply aqui antes de fazer qualquer configuração e vou abrir lá o roteador da operadora. Roteador da operadora, como vocês podem ver, eu estou com o endereço IP 100.6402, assim como a gente mostrou na topologia. Eu também já estou com o BGP configurado, olha só, router BGP. Meu router BGP eu estou com a ASN 65000. Eu vou divulgar as redes 10.10.00, 10.10.1, 10.10.2, 10.10.3, tudo /24 lá para o meu firewall. E olha aqui, o ASN dele eu já defini, 65.001. Então esse seria o lado das configurações da operadora. Agora, resta agora a gente fazer no nosso lado, no lado do firewall. Então a gente definiu o ASN, porque eu quis esse ASN, não existe nada por trás disso, eu só defini o ASN privado, né? Você pode dar uma pesquisada na RFC dos ASN privados. A gente vai definir o Neighbor BGP. O Neighbor BGP é basicamente o peer que a gente vai fechar essa conexão. Eu estou fazendo uma conexão diretamente conectado, mas eu poderia fazer através de uma loopback, até porque o BGP você não precisa de ter uma conexão direta com o Neighbor para estabelecer uma sessão. Então a gente vem aqui e põe o IP do nosso camarada, que é o 100.64.0.2. O AS dele é o 65.000 e o meu é o 65.001. Você poderia utilizar um password aqui, mas não vai vir ao caso nesse momento. Você pode setar uma interface de source, por exemplo, se você tivesse uma loopback, você poderia setar essa loopback como source desse pacote. Eu não vou fazer nenhuma configuração de filtro até o momento, até porque a gente vai demonstrar o filtro logo depois. E eu vou botar aqui um software configuration, só para ficar melhor se a gente fizer fazer um reset. Eu vou dar um OK aqui. Então o meu neighbor já está configurado, agora resta a gente divulgar alguma rede. Então eu vou divulgar a rede 10.200.0/24, porque foi o que eu coloquei na minha topologia aqui. Vou fazer o apply, ou seja, eu vou habilitar a configuração, não vou fazer nenhum filtro até o momento. Vocês veem que até aqui em cima já aparece, ó, Neighbors 100.6402, que é justamente o nosso ISP. Se eu clicar aqui em View Routing Monitor, vocês vão ver que eu já tenho um neighbor estabelecido, ó, o estado dele, ó, estabelecido. Se eu clicar aqui em cima em ver Static and Dynamic, você vai ver que eu já tenho rotas recebidas via BGP. As rotas que eu recebi é 100.100.0024, 10.10.0024, 10.10.1, 10.10.2 e 10.10.3. Todas elas via BGP e todas elas via o meu ISP. E como que eu sei se eu estou divulgando alguma coisa lá para o nosso ISP? Eu poderia vir aqui, abrir o terminal e simplesmente fazer um get router info BGP neighbor 100.64.0.2. Se eu dar uma interrogação, ó, ele te dá algumas opções aqui, ó, como por exemplo, ó, advertise route. Eu vou copiar aqui, vou colar e vou dar um enter. Você pode ver aqui que o meu firewall já está divulgando a rede 10.200.0/24 lá para o nosso ISP. Se eu abrir o meu ISP aqui e dar um show IP BGP, ó, o next hop, a gente vê aqui o 100.64.0.1 apontando para 10.200.0.024. Então eu recebo ela lá no ISP também. E quais são as rotas que o ISP está mandando para mim? Como que eu veria isso no meu firewall FortiGate? A gente pode ver de forma geral, como por exemplo um get router info BGP summary. Ele vai mostrar aqui todas as sessões BGP que eu tenho no meu firewall de forma sumarizada. E a gente vê aqui que eu tenho uma sessão BGP, onde ela está estabelecida e eu estou recebendo, ó, 4 prefixos através dessa sessão BGP. Que 4 prefixos é esse? Basta eu apagar aqui o summary e botar network. E vocês veem aqui que, ó, recebo 10.10.24, 10.10.1, ó, todos eles apontando para o next hop 100.64.0.2.
Então nossa configuração de BGP está perfeita, está funcionando certinho, só que ela ainda não está 100%, né? Nunca é recomendável a gente configurar o BGP e deixar ele com esses parâmetros defaults que ele já vem. Então a gente precisa aplicar alguns filtros nele para ficar ainda mais sofisticada a nossa configuração. Que filtros são esses? A gente vem aqui em Route Objects e a gente vai criar umas prefix list, ou melhor, listas de prefixos, e as nossas route maps, que são os mapeamentos de rota. Primeiro a gente cria uma prefix list. A prefix list é basicamente a lista de redes que eu vou permitir receber no meu equipamento e a lista de redes que eu vou enviar através do meu equipamento. Então a gente vai colocar aqui, por exemplo, uma prefix list fw2 esp1 in, ou seja, de entrada. Quais são os prefixos que eu tenho que permitir passagem aqui através do meu firewall? Então o meu ISP vai divulgar 10.10.00.22, o meu firewall vai receber 10.10.00.22, então eu tenho que permitir essas redes. Então vai ser o que? O 10.10.00/24, vou permitir o 10.10.10/24, vou permitir o 10.10.20/24 e o 10.10.30/24. A gente não vai demonstrar aqui, mas você poderia simplificar esses 4 comandos aqui em simplesmente 10.10.00.22 menor que /24. Essa mesma configuração é a mesma coisa que esses 4 aqui, beleza? Mas aqui eu permitiria, por exemplo, um /23 e um /22 também, tá? Mas a gente vai demonstrar depois. Eu dou um OK aqui na prefix list, então, ou seja, os prefixos que eu posso receber através desse BGP estão aqui dentro. Agora resta eu configurar a lista de prefixos que são permitidos o meu firewall divulgar para o ISP. E que prefixos são esses? A 10.200.00.24. Então eu coloco aqui um prefix list out, ou seja, de saída, e aqui dentro eu coloco a 10.200.00/24. Então meu firewall somente é permitido, depois que eu aplicar, é claro, a enviar as redes que estão aqui dentro. Terminada a nossa prefix list, a gente precisa configurar uma route map, ou seja, primeiro a gente define quem são os blocos que a gente vai precisar e agora a gente vai definir o que a gente vai fazer com esses blocos. Por exemplo, a route map aqui de Firewall2 e ESP1 de entrada, o que eu tenho que ter aqui dentro da route map 1 aqui de entrada? Ora, eu tenho que ter, match IP address, eu tenho que ter uma prefix list, ou seja, todos os blocos que estiverem dentro dessa prefix list, a minha route map vai tomar alguma ação. Que ação, por exemplo, poderia ser essa? Eu poderia setar uma community, eu poderia setar alguma métrica, poderia alterar o next hop. O BGP ele é muito granular, mas como aqui é uma configuração simples, eu apenas vou colocar um local preference de 450. Então todo prefixo que eu receber do meu ISP, eu vou pegar eles e vou aumentar a prioridade de local preference dele para 450. Vou dar um OK aqui. Agora eu vou fazer o meu route map de saída, então out, e aqui a mesma coisa, eu vou dar um OK e vou falar match IP address, tudo que estiver dentro dessa prefix list aqui, o que eu faço? Eu permito, tanto que o meu action é permitir. Lá no meu in, o meu action foi o que? Permitir e adicionar um atributo. O que tiver fora disso, o que o meu firewall vai fazer? Ele vai dropar. Matheus, mas não tem nada aqui explicando que ele vai dropar ou ele vai tomar alguma ação. Isso porque a route map é a ação default dela, é fazer o drop. Então a gente vai demonstrar aqui também como que você pode fazer esse tipo de filtro, tá bom?
Então, antes da gente apertar o OK aqui desses filtros lá no nosso BGP, vamos dar uma olhadinha aqui nos prefixos que a gente está recebendo. Então, por exemplo, ó, get router info BGP neighbor 100.6402, vou botar aqui routes. Essas daqui são as rotas que eu recebo lá do ISP. E olha aqui, ó, o parâmetro lock PRF. Esse lock PRF significa local preference. Reparem que as rotas que eu recebi aqui, ó, não estão com o local preference configurado. Até porque eu não configurei nada disso ainda no nosso file. Então olha só, eu vou vir aqui em BGP, vou entrar no meu neighbor e dentro do meu neighbor eu vou colocar aqui, ó, um filtro de entrada, que é minha route map de entrada, e o meu filtro de saída, que é minha route map de saída. Vou apertar o apply aqui. Vocês vão ver que quando eu volto no meu file e dou um get info BGP neighbor 100.6402 route, você vê que, ó, o meu local preference ainda não está configurado, embora eu tenha setado lá o BGP. Isso acontece às vezes porque o seu BGP ele ainda não atualizou. Então você pode forçar ele através de, por exemplo, um execute router clear BGP IP 100.6402 soft in. Esse comando ele vai meio que fazer um refresh da sessão sem derrubar o BGP. Então, ó, vou apertar aqui, ó, beleza. Vamos ver agora as rotas que eu estou recebendo novamente. E olha só, galera, reparem que, ó, onde antes eu não tinha um local preference configurado, olha o que eu tenho após eu aplicar o filtro no meu file. Eu apliquei o filtro de roteamento e, ó, eu aumentei a prioridade do meu local preference. Então, se eu tivesse, por exemplo, duas rotas aqui, eu poderia botar a primária como local preference maior e a secundária como local preference menor. Mas a gente confirmou aqui que os nossos filtros de entrada estão funcionando perfeitamente. A mesma coisa agora a gente precisa validar os filtros de saída. Vamos testar aqui então o filtro de saída para ver se está tudo certinho. Por exemplo, eu vou botar aqui uma rede 888 só para simular uma rede qualquer que não esteja dentro daquele filtro para ver se ele vai ser divulgado ou não. Então vou criar aqui uma rota black hole, uma 8880/24, por exemplo. Vou setar aqui uma black hole só para ter ela dentro da tabela de roteamento. Vou vir no meu BGP e vou divulgar a 8880/24 aqui. Vou dar um apply. Vamos dar uma olhadinha, ó, nos filtros para ver se ele vai receber essa rota. Então, get router info BGP neighbor 100.6402 ADV. Reparem que, ó, ele não está divulgando rota nenhuma. Entretanto, quando eu fechar aqui e desabilitar o nosso filtro e dar um apply, vamos ver se ele vai divulgar a nossa rota. Ó, vou fazer o teste aqui novamente de get router info BGP neighbor 100.6402 ADV e olha só, ele já está divulgando a rota 8880. Então isso indica que quando a gente desabilitou o filtro, ele conseguiu divulgar a rota 88. Quando a gente habilita, ele corta a 888. Então o nosso filtro está configurado de acordo com o que a gente planejou. E também a gente confirma aquele esquema lá do route map, você não precisa de botar um deny embaixo, porque o deny default do route map já está embutido nisso daí. Se a gente voltar aqui para nossa CLI e a gente confirmar as informações novamente, info BGP neighbor 100.6402 ADV, olha só, eu já não estou mais divulgando o 888. E também, ó, estou recebendo as rotas com prefixo 450. Posso voltar aqui no meu file, deletar essa rota black hole, já que eu não vou precisar dela, né? Então, uma outra coisa que a gente poderia apenas melhorar aqui, que daria o mesmo resultado, seria, por exemplo, a gente vir aqui na prefix list, apagar todas
e configurar apenas 1/22 aqui com less than /24. 1/22 aqui com less than /24 daria o mesmo resultado que esses 4 prefixos aqui. Bom, galera, o que eu tinha para passar no vídeo de hoje era apenas isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que a gente passou aqui. Foi um conteúdo de inscrito no canal, então você também pode solicitar algum vídeo que você quer que a gente passe aqui para vocês. Não deixe de comentar aqui embaixo. Não se esquece também de se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo com todos os seus amigos. A gente sempre deixa nossas comunidades do Discord e do Telegram aqui embaixo na descrição. Lembrando também que temos nosso curso de redes de computadores. Se você então está iniciando na área, dá uma olhadinha lá para ver se faz sentido para você. E no mais, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e muito obrigado por assistir. É nóis!